Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Fernandes, sou jornalista e coordenadora de comunicação da plataforma digital internacional Entre Brazucas e hoje vou entrevistar as fundadoras da Alpes Cidadania Italiana, mãe e filha que moram na Itália. Muito prazer, Giovana e Estela, é uma honra ter vocês com a Entre Brazucas. Muito prazer, eu sou a Giovana, eu sou a Estela e Muito temos prazer. também a Natália, que não pôde estar presente, mas ela manda um abraço a todos. Muito obrigada. É uma empresa familiar, não é isso? Sim, é uma empresa familiar que nasceu de um sonho, né, de fazer com que as pessoas, facilitar os sonhos das pessoas, né, porque eu passei, depois eu vou contar um pouquinho da minha história, eu passei por muitos momentos difíceis, né, para conquistar o meu direito ao reconhecimento. Então, a nossa proposta é facilitar os sonhos dos outros para que eles passem esse momento que não é fácil, bem tranquilos. Que bom. Então, para começar, eu gostaria só de entender de onde vocês são no Brasil e há quanto tempo vivem na Itália. Eu vim para cá, eu sou do interior de São Paulo, Bragança Paulista, Uhum. tá? Eu vim para cá em 2011 para definitivo, para morar, né? Fiz a minha cidadania e desde então estou aqui. Já a Giovana e minhas filhas vieram um pouco mais para frente, em 2018 elas vieram, que foi aonde nós colocamos o nosso sonho em ação, que é a Alpes Cidadania. Então, para a gente entender um pouquinho, o que fez com que você decidisse, né, verdadeiramente colocar esse plano em ação? Conta um pouquinho para as pessoas entenderem a história, por favor. O sonho começou em 2006, quando eu vim a primeira vez que eu pisei em solo italiano. Eu decidi que eu ia morar na Itália, tá? Não pensava em cidadania, nada, mas enfim, era um meio para eu poder estar aqui. Não? Conheci uma pessoa que fazia, inclusive foi a pessoa que me trouxe a primeira vez aqui, e essa pessoa que trabalhava com isso, era uma assessora, trabalhava com isso, e acabei contratando ela para prestar esse serviço para mim, não? E não pensei mais, não. Deixei nas mãos dela. Em 2010, achando que estava tudo pronto para vir, não? Ela me disse, não, pode ir, que agora chegou a sua hora. Eu vim para cá, fiz o que ela me disse de fazer, foi feito, e voltei para o Brasil e decidi. Eu falei, bom, agora ela me disse que em 3 meses minha cidadania estava pronta. Eu voltei para o Brasil e decidi, eu falei, não, agora eu vou para ficar. Vim eu e a Giovana em janeiro de 2011, que viemos definitivamente para ficar. E quando eu cheguei aqui não tinha assessora, não tinha nada, descobri que não tinha cidadania nenhuma, não tinha nada, não tinha documento, não tinha nada. Eu tive que começar do zero, tudo. Com uma filha menor de idade. Com uma filha menor de idade, num país que eu não falava bem a língua, praticamente nada, zero, não? E aí eu tive que me reinventar. A Giovana acabou voltando para o Brasil, não? Sim. Porque ela não queria perder os estudos, né? Claro. E eu batalhei bastante, fiquei indo e voltando para não ficar ilegal aqui na Itália. Sim. Até que eu consegui um contrato de trabalho que me permitiu de estar aqui legalmente, né? É o que nós chamamos o permesso de soggiorno, não é isso? Isso, permesso de lavoro, né? De lavoro, de soggiorno per lavoro. Uhum. Com esse permesso, eu comecei a correr atrás e estudar para fazer a minha cidadania, porque o direito eu sabia que eu tinha. Sim. Não? E aí os meus estudos começaram, né? Juntamente com o italiano, comecei a estudar italiano, comecei a estudar como fazer a minha cidadania, como pesquisar para encontrar o meu dante causa, que eu não sabia nada. Eu entreguei tudo nas mãos dela, assim, na confiança mesmo, né? E aí
com o tempo eu encontrei meu dante causa, consegui todas as certidões, ia para o Brasil, buscava, na época tinha que legalizar documentos ainda, eu tinha que ir no consulado no Brasil e voltar e fazer, consegui, até que em 2015 eu consegui fazer a minha cidadania. E nesse tempo eu já tinha aprendido muita coisa, porque eu tive que estudar muito. Eu tive que conhecer pessoas que trabalhavam com isso, que me ajudaram muito, muito na minha caminhada, não? E estudando eu aprendi a fazer pesquisa, eu aprendi a fazer como que as leis na Itália funcionam, como eles pensam, como é toda a dinâmica do processo, não? E com isso, os amigos, parentes, pessoas que eu nem conhecia começaram a me contatar. Mas, Estela, você está aí na Itália, você pode me ajudar com o meu documento? Aí eu comecei fazendo assim, ajudando, até que muita gente falava para mim, mas por que você não trabalha com isso? Já que você tem tanto, você sabe tanto, você tem condições de fazer um processo, né? Até que eu comecei a fazer isso, sempre ajudando, sem receber nada em troca, só ajudando mesmo as pessoas. E com isso eu acabei adquirindo know-how para poder, hoje, em 2018, quando chegaram minhas filhas, poder abrir essa empresa e começar de verdade a trabalhar com isso seriamente e profissionalmente. Nossa, que história, hein, gente? Vejam só, é muito importante, na verdade, ressaltar isso, porque, infelizmente, né, a gente pode realmente se equivocar. E é normal que a gente confie em pessoas que muitas vezes, como nesse caso, não são tão idôneas. Então, é extremamente importante que em qualquer situação, em qualquer processo, em qualquer contrato que você vai fazer, você realmente conheça o profissional, tenham boas referências, né? Muito importante. Isso é fundamental. Imagina, um sonho que poderia não ter existido se você não tivesse resolvido continuar, porque eu imagino que não foi fácil, não é? Exato. Não, isso foi bem resumidamente, né, o que eu falei, mas foi muito, muito realmente atrás disso tem muita história, inclusive tem uma jornalista que já marcou comigo, ela quer fazer um livro da minha história, porque ela acha o máximo. Tudo que eu passei, ela conheceu bem a minha história, né? Então é bem legal. É uma história assim que no final assim foi difícil tudo, mas assim me impulsionou a aprender, a abrir a cabeça, a buscar, né? Eu aprendi com uma pessoa também que a gente tem que sempre ir na fonte diretamente. Isso foi muito um divisor de águas na minha vida, porque tudo se abre quando você vai na fonte, tudo se abre. E aí não tem obstáculo que te segure. É aquele ditado, se você pode falar com Deus, por que falar com o anjo que está na porta, não é isso? Sim, também. O divisor de águas, essa que eu falei, realmente leva tudo à fonte divina, que realmente não é o nosso foco, Deus, mas ele está presente em tudo, é ele que nos guia, né? Exatamente. Mas a fonte sempre você buscando a fonte, você sempre chega num resultado. Giovana, por favor, fale. E vivendo, né? Tendo vivido toda essa experiência, tendo acompanhado, tendo sofrido toda essa dificuldade financeira que teve, porque minha mãe só conseguiu fazer essa ida e volta para o Brasil devido à ajuda de muita gente que ajudou mesmo ali financeiramente, a gente não tinha condição para isso. Foi por viver isso que a gente, sabe, percebeu o quanto é difícil e o quanto a gente deveria fazer diferente, sabe? A gente falou, não, o nosso propósito aqui, a gente está lidando com pessoas, ninguém merece passar pelo que nós passamos, pelo que minha mãe passou, pelo que eu passei na época quando a gente chegou aqui, porque a gente esperava uma coisa, eu esperava que eu ia chegar, ia ter uma escola, uma casa, para a gente continuar a vida aqui. Quando eu vi, eu tinha 16 anos e não tinha nada. Eu não estava na escola, eu queria sempre estar muito estudando. Então, eu fiquei muito preocupada com isso. Falei, não, preciso voltar para o Brasil. Eu poderia ter continuado aqui, de repente, hoje,
já ter me formado, que ter uma outra vida, né? Se não tivesse sido esse golpe. Então a gente falou, não, o nosso propósito ninguém merece passar por isso, passar por medo, por insegurança, tá num novo país, já é muita mudança, muita coisa acontece. Pelo menos a assessoria tem que ser confiável. Não tem como, a gente lida com pessoas e sonhos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi deixar a empresa toda regularizada, mesmo sem nem ter tantos clientes ainda, a gente falou, não, vamos pagar as taxas necessárias, entrar na lei e vamos informar as pessoas. Vamos começar um trabalho para que as pessoas, mesmo que não façam conosco, mas saibam os direitos dela e saibam saber se estão entrando em um golpe ou não. Perfeitamente. E vocês fazem isso através das mídias sociais. Eu vejo muito os vídeos da Giovana falando com a italianada, não é isso? Exatamente. Eu comecei esse trabalho, eu não tinha tanta desenvoltura, na verdade nunca imaginei trabalhar com a minha imagem, mas eu senti que precisava disso, que faltava muito alguém falando a verdade sobre esse assunto. Porque a gente estava aqui, recebia as histórias e eu falava, eu preciso comunicar às pessoas do Brasil, alguém precisa saber que isso acontece. E para não cair nisso, gente, né? É uma coisa que pode acabar com uma vida, literalmente. Então eu passei por cima de todos os meus problemas, né, que eu tinha psicológicos e falei, não, eu vou ajudar as pessoas. E tá aí, até hoje, tá desenvolvendo e melhorando a cada dia. Que bacana. E hoje vocês oferecem, quais são os serviços que vocês oferecem dentro da Alpes? Bom, a Alpes temos o serviço de pesquisa genealógica, temos o serviço de busca de certidões italianas, tá? Temos a assessoria presencial, que é a assessoria administrativa, e temos a assessoria judicial, que é a parte para quem precisa uma via materna, que não pode fazer a via administrativa, ou quem não quer sair do Brasil para ser reconhecido, também tem a linha judicial para ser feita. Então, são os serviços que nós oferecemos. Para a gente explicar bem para as pessoas que talvez ainda não tenham conhecimento, quando a gente fala via administrativa, é o processo que a pessoa faz quando ela pode ir para a Itália, não é isso? Sim. Sim, ela tem que vir para a Itália. O processo administrativo é você ter residência na Itália, você tem que fixar residência na Itália. E tem uma lei muito legal que a pessoa que tem o direito ao reconhecimento, ela consegue uma residência sem precisar da permissão do famoso permesso de soggiorno, né? Então, é bem interessante isso. Isso já é um abre-portas, não para quem é de descendência italiana, né? Tem ascendência italiana, pode estar fazendo a residência sem precisar de um permesso de soggiorno. Mas é obrigada a estar aqui o tempo todo até ser reconhecido. É algo muito importante no processo administrativo, é isso. Você não pode vir para a Itália, fazer alguns procedimentos e voltar para o Brasil. Isso é contra a lei, né? Tem que estar na Itália durante todo o processo. E por isso também a gente entra com mais uma dos nossos diferenciais e a nossa vontade de ajudar as pessoas, que muitas assessorias cobrariam um valor após tanto tempo de processo, porque o processo pode levar até 6 meses, né? E esses 6 meses você tem que estar na Itália. E nós nós não concordamos com isso, a gente acredita que as pessoas vêm para cá, elas já é muito difícil financeiramente, e então, pelo menos no tempo do processo, elas têm que estar seguras dentro de uma casa, se sentindo bem para se preparar e começar a vida no novo país. Perfeitamente. E essas casas, toda essa parte da residência, vocês providenciam também. Exatamente, toda a estrutura, a casa completa, tudo numa cidade que tem a estrutura, nunca lá em cima da montanha, onde as pessoas não vão ter um trem, não vai ter um ônibus, não vai conseguir comer algo se a pessoa não cozinha, não vai ter um mercado grande, porque o mercado influencia muito no quanto você vai gastar, né? Então, aqui a gente tem sempre um mercado de rede, onde você vai encontrar promoções e tudo mais para não gastar tanto. Mas, assim, você vai só se preocupar com a alimentação e se você quiser passear. Então, a gente sempre procura cidades com estação de trem próxima, deixa os horários do trem, indica aplicativos para estar andando por aqui.
São pontos de verdade estratégicos, tá? Quando a gente procura uma casa, eu já deixei de pegar muitas casas ótimas, boas casas, porque não tinha estrutura, essa estrutura que eu quero que todos os meus clientes tenham, se beneficiem, não? Então, para ter essa estrutura, eu procuro lugares bem estratégicos mesmo. Hoje vocês estão na região da Lombardia, na província de Sondrio, é isso? Sim, é Novate Mesola, é uma cidade bem pequena, tá? Não tem muita coisa aqui, assim, tem o básico, como eu disse, é um ponto estratégico, tem o trem, a estação de trem é 5 minutos da casa, tem farmácia, tem supermercado, tem um lago maravilhoso, tem montanha, tem trilhas para fazer. Aqui a natureza é bem abundante, bem mesmo. Tem muita coisa bem bacana. Então, como eu te falei, é sempre um ponto estratégico. E a cidade é pequena, mas a gente tem hospital a 15 minutos, a gente tem centro comercial a 15 minutos, então é tudo. E o trem, como a minha mãe falou, é a 5 minutos da casa. Então, você pega o trem, você pode ir para um centro comercial. Hospital já aconteceu da gente precisar levar cliente para o hospital e a gente leva em 15 minutos, então não isso é muito importante para a gente. E outra coisa também, a gente está de Milão, 1 hora de Milão, 100 quilômetros de Milão. Da Suíça, a gente está a 40 minutos da Suíça. Então, quer dizer, tem bastante opção. Super bem localizado. Que bom, sim, muito importante. Sim. E o outro processo é conhecido como cidadania por via judicial, não é isso? Eu acho que tem algumas pessoas que talvez não conheçam essa possibilidade, né? Eu gostaria que uma de vocês pudesse nos explicar, por favor. Então, o processo judicial, ele é, assim, ele é bem distinto. Para quem tem mulher na linha de transmissão e o filho dessa mulher nasceu antes de 1948, não existe a possibilidade de ser feito administrativo. Tem que ser feito um processo judicial. Então, isso a gente chama, não é o nome correto, tá? Mas é um nome bem popular, dizer que é a via materna, tá? Então, essa é uma possibilidade judicial. E a outra possibilidade judicial também é um nome bem assim popular, que é o contra-filas, tá? Porque hoje se sabe que em São Paulo, para você dar entrada numa cidadania, você vai esperar no mínimo 10 a 12 anos, não? Se você quer fazer a cidadania assim, rápida, você não consegue fazer. Então, você entra e você não pode vir para a Itália porque você não quer deixar seu emprego, você não quer deixar sua família, e aí você faz o processo contra filas e você, depois de 2 a 3 anos, você é reconhecido, né? Então, existem essas duas opções no caso do judicial para quem não quer vir para a Itália, não quer deixar a família e o emprego, ou quem precisa fazer o reconhecimento, mas tem mulher na linha de transmissão. E aí precisa ter esses cuidados, tem que ser só judicialmente. Importante dizer que é um processo bem seguro, até para quem muitas vezes me perguntam, o processo judicial materno, eu tenho mulher na linhagem, eu perco o direito? Não, de nenhuma maneira. O processo judicial é bem seguro. E para o contrafilas, ele vale muito a pena para quem realmente, como minha mãe falou, não pode estar vindo na Itália viver estes 4 meses, 6 meses aqui. Então, você já entra contra, na verdade, é uma ação judicial contra esse tempo que o consulado está levando, que não é um tempo legal de se esperar, né? 12 anos para uma cidadania não é o correto. Na verdade, eu me lembro que essa questão da materna, né, como a gente chama, não é uma coisa muito antiga, né? Não é, quer dizer, na verdade, eu me lembro muito bem que eu tenho uma tia que não pôde fazer na época, o filho não pôde fazer por conta disso, por causa desse processo, os homens da família fizeram e ela não podia, infelizmente. Então, isso, de alguns anos para cá, é que foi aberta essa brecha, não é isso? Foi um decreto de 1992 que permitiu, né, que daí foi retroativo a 48, né, porque as mulheres realmente não tinham direito. Simplesmente, se você tinha uma mulher na sua linha de transmissão, não tinha direito, até 92, e graças a Deus fizeram esse decreto e possibilitou
a retroativa a 48 para as pessoas poderem ser reconhecidas, porque é uma discriminação, né? Com Isso certeza. é anticonstitucional, claro, não? Então, por isso teve esse decreto e hoje é possível fazer a materna. Ah, E não tem como, é bem seguro, porque não tem como não dar, o juiz, inclusive, na audiência, o advogado, o promotor nem aparece para a defesa, porque ele sabe que vão perder mesmo, que não tem entendi. causa ganha. Então, eles nem aparecem para se defender. E com relação a esse processo específico, são advogados italianos que dão conta de todo o processo. Sim, sim. A assessoria é feita comigo, tá? Porque antes do processo ser protocolado no Tribunal de Roma, os documentos têm que estar tudo perfeito, tem que estar todas as informações de acordo, né? Então, essa parte sou eu que faço, eu que preparo toda a pasta documental. Uhum. Depois disso é passado para os nossos advogados, eles dão entrada no Tribunal de Roma e começa o processo em si. Toda a orientação em questão de retificação de documentos, preparação da pasta, tudo isso é feito pela assessoria e nós entregamos tudo perfeito para o advogado, porque o processo judicial ele é bem rigoroso nesse quesito de documentos. Perfeito. E esse processo hoje em dia tem demorado de 3 a 4 anos, mais ou menos? Não, de 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos. Não mais que isso. Porque, assim, uma vez que você é protocolado os documentos no Tribunal de Roma, tem um período para ser colocada a data da sentença. Normalmente de 2 a 3 meses nós temos já a data da sentença, que aí vai para 1 ano e meio, 2 anos para frente, e saiu a sentença, já começa, daí tem o processo de espera para a defesa, né? 3 meses para a defesa, que tem que ser aguardado esses 90 dias. Depois disso, se pede a transcrição dos documentos no comune do dante causa. Né? Aí volta para a gente, porque daí a gente que vai estar em contato com o comune, para o comune estar fornecendo esses certificados de cidadania, e a gente vai estar entregando ao cliente o certificado de cidadania, que ele vai poder estar entrando no consulado, no seu passaporte, e depois vindo para a Itália pedir os outros documentos adicionais, carta de identidade, todos os outros documentos que eles precisem. Bom, o mais interessante disso tudo, para quem está nos assistindo, é que a partir de agora, né, a Alpes Cidadania passa a ser também uma parceira da Entre Brazucas. Por quê? Porque nós só trabalhamos com profissionais de alta categoria e nós agradecemos muitíssimo pela parceria, pela possibilidade de oferecer um serviço tão profissional quanto o de vocês, viu? Nós que estamos lisonjeados de fazer parte, é uma oportunidade incrível de chegar a mais pessoas e fazer com que elas realizem o sonho delas de forma segura. Eu também fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, de receber esse convite, fiquei muito feliz mesmo, de verdade, por receber esse convite, porque isso prova que a gente está fazendo um trabalho bom. Muito, muito, muito legal mesmo. E eu gostaria, então, de só entender, as pessoas não podem vir para a Itália no momento, porque as fronteiras estão fechadas. A partir do momento que as fronteiras abram, as pessoas que tenham já o processo ou queiram fazer o processo, o que elas precisam fazer? A orientação é preparar tudo agora, ficar no Brasil, né? Se preparar, arrumar documentação e tudo mais. Quando abrir, vir para a Itália. Aí sim vem o mais rápido possível. Por quê, né? Quem realmente quer. Porque os processos vão andar. Tem muita gente esperando. Né? Tem muita gente esperando e vai vir todo mundo junto e os comuns vão ficar lotados. Isso pode levar um pouco mais de tempo para os processos. Então, ali, assim que abrir, vir para a Itália para pegar ainda o tempo normal do processo. Então, e o importante é vir para cá na segurança que seus documentos estão, você não vai ter problema com os documentos, porque eu jamais deixo uma pessoa sair do Brasil sem que os documentos estejam corretos, todos perfeitos, sabendo que vai ser chegar no comune e protocolar esses documentos e aguardar o tempo necessário para burocrático, que não normal, mas a certeza é dele sair daqui reconhecido italiano, não tem
possibilidade dele estar olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não existe essa possibilidade. Então, quer dizer, esse período agora é importante deixar a documentação em ordem. Deixar sempre tudo em ordem para a hora que abrir, partir. E você, Giovana, que tem a experiência de normalmente responder pessoas na internet, o que dizer para as pessoas que ainda não começaram, mas querem de alguma forma procurar esse ascendente italiano, né? E começar o processo. Por onde começar? Eu sempre falo que conversando com a família não tem nada melhor. Você vai conversar com seus avós, com seus bisavós, aqueles que você ainda tem a sorte de ter. Então, você consegue já tirar muita informação ali. Depois disso, você pode começar retirando certidões. Então, você olha a certidão também do seu avô, do seu avó, vai olhando as filiações, né? É um processo completamente de pesquisa mesmo. Às vezes fala, é muito difícil, é impossível. Não, só precisa ter calma, né? Você se centrar, ter calma, olhar as certidões, ler com calma e fazer começar a construir a sua linhagem, né? Que é a árvore genealógica. Você vai colocar ali o seu nome embaixo, quem é o seu pai e sua mãe, da onde vem a linhagem italiana, o pai e a mãe deles, e vai subindo até chegar naquele lá que você vai falar, esse veio da Itália. Tá com muita dificuldade de fazer isso, não tem tempo para fazer isso, nós temos a pesquisa genealógica, entendeu? Que corta todo esse tempo e essa procura, nós estamos ali para isso. A gente tem ferramenta, pessoal especializado em genealogia, muitos têm medo porque acham que é um serviço muito caro, mas não é tudo isso e facilita muito a sua vida e possibilita o seu sonho. Tem muita gente que sozinha não encontra documentos ou acaba pagando mais barato para pessoas que falam que vão buscar e não buscam e deixam na mão, você perde muito tempo. Então, aqui, a gente recebeu um pedido, a gente pega como se fosse o nosso sonho e fala, não, eu vou achar esse documento, a gente vai encontrar ele, nem que a gente tenha que cavocar a Itália inteira e a gente acha esses documentos. Então, é uma emoção, até para nós, quando vem e fala, nossa, te chamo. Quando chega e-mail ou quando chega carta com documentos dos antenados, é sempre uma alegria, é sempre uma festa. Fala, olha, gente, hoje chega um monte de cartas dos comunes. É sempre uma festa. Então, é assim que a gente leva. Embora seja profissional, mas a gente leva tudo com muita alegria, sabe? A gente festeja cada passinho, porque eu sei cada passinho como é. Então, cada passinho do processo a gente festeja, acho que às vezes até mais que o cliente. Que bacana. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou deixar só a oportunidade para vocês se despedirem e falarem o que acharem que é necessário para quem está nos assistindo. Por favor. Gostaria muito de agradecer a Entre Brazucas por essa oportunidade incrível, a falar para todos que estão nos ouvindo que se você tem um sonho, não desista dele. Vai parecer difícil, vai ter dificuldade financeira, mas passo a passo, devagarzinho, se organizando, confiando nas pessoas e nas empresas corretas, você vai conseguir realizar o seu sonho, ok? Nunca desista dele, nunca coloque limitação. É muito caro, eu não vou nem começar. Comece passo a passo. Pelo primeiro passo é encontrar o seu dante causa. Se você achar ele, aí você pensa na cidadania, na assessoria e toda a questão de mudar para a Itália ou fazer o processo judicial. Primeira parte é encontrar ele. Então, se foca nele. Já tem esse documento? Comece a fazer a preparação. Comece a fazer a preparação financeira para contratar uma assessoria e fique muito atento. Procure se informar, mesmo com assessoria. Tenha informações e saiba como funciona o processo. Isso que eu tento trazer na rede social, informar e ensinar vocês, mesmo eu tendo esse serviço, eu quero que vocês saibam como funciona. E uma outra coisa para completar o que a Giovana disse, o reconhecimento é uma coisa muito mais profunda do que vocês imaginam. É um reconectar com a sua família. Você estudar a sua história é muito emocionante, gente. Isso, olha, quando vocês visitam, eu falo para todos os clientes quando chegam aqui, pegue um dia e vá visitar a cidade do seu dante causa. Gente, é uma emoção, olha, só de falar, estou toda arrepiada. É uma emoção fora do comum. É uma coisa que vocês precisam provar.
precisam provar. E eu agradeço muito a vocês da Brazucas pela alegria e pelo momento que vocês estão proporcionando para a Alpes de expansão. Que bacana. Muito obrigada mais uma vez. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar. Na verdade, nós sabemos que são milhares, ou se não milhões de brasileiros que têm, né, a possibilidade de ter o reconhecimento. E olha, gente, abre as portas para o mundo. Então, aproveitem a oportunidade, se planejem, encontre profissionais capacitados. Está aqui a Alpes Cidadania, mas se não for com eles, pesquisem, façam, como a Giovana comentou, se interem de como as coisas funcionam, porque aí você vai poder cobrar, porque aí você vai poder entender e ficar mais seguro desse processo que realmente pode fazer muita diferença na vida de vocês. Mais uma vez, agradeço, meninas. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e não se esqueçam mais uma vez. Gente, sigam as nossas redes sociais, clica aí no sininho, nós temos material, né? Nós temos conteúdo semanalmente para vocês. Eu normalmente nunca peço, não, mas eu vou pedir agora. E clica aí nas notificações, mande o vídeo para quem você acha que vai ser interessante, porque o nosso objetivo aqui é informar e trazer informação de qualidade. E não se esqueçam que a Entre Brazucas é a sua casa longe de casa. Até a próxima. Tchau a tutti!